Voltando aqui, só fixar o tema, ISS, novidades com o auditor Gomes, live imperdível do Ataque Prático. Só um instante. Gomes já mandou aqui a solicitação, só fixar aqui o tema, a gente já vai aceitar. Rapidinho. Olá, pessoal. Pronto. Meu amigo Gomes. Boa tarde. Prazer imenso em revê-lo. E sempre quando tem novidades, né, a gente tem que chamar, né, porque tem muita coisa nova acontecendo, tanto a nível aqui, a nível nacional, por conta de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, como também nós gostaríamos muito de conversar sobre as últimas novidades, Gomes, que a Secretaria de Finanças Fortaleza, né, andou aí tomando algumas medidas por conta da Covid, alguns tratamentos, também alguns casos suspendidos, né, e outros estão sendo prorrogados também, tá certo? Então, a gente gostaria muito de ouvir você. A gente também gostaríamos de, nessa nossa conversa, Gomes, a gente gostaria muito também de essa decisão. Teve duas decisões importantes, né, do Supremo Tribunal Federal com relação às repercussões dos municípios. Uma sobre o CEPOM, né, que é aquele cadastro, né, que você tem que fazer quando é de outros municípios. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive em repercussão geral, né, pelo Comitê Nacional. E aí eu queria saber de você como é que vocês vão operacionalizar isso no município aqui de Fortaleza, tá certo? E a outra novidade que a gente viu também, já foi uma decisão favorável aos municípios, que foi a tributação de software, né? E já tinha uma decisão antiga do Supremo Tribunal Federal, que dizia que a tributação de software, quando for o software, por encomenda era do ISS, quando fosse prateleira, seria por ICMS. Mas aí veio uma decisão agora, né, eu acho que foi no mês de fevereiro, que disse que a tributação de software é realmente do ISS, até porque nem tem mais aquela venda de prateleira. Agora, hoje, o que tem você faz download, né? Recebe uma senha e a partir de então você consegue com isso já ter a definição do Supremo que se trata do ISS. Então, eu gostaria muito de lhe ouvir agora, tanto com relação a esses dois temas, como também com relação às novidades que o município de Fortaleza está trazendo aí para o combate à pandemia. E eu passo a palavra para vocês, para você. Tá certo. Primeiramente, aí, desculpa pela pequeno atraso, né? Quem estava em uma reunião exatamente discutindo aqui as mudanças que estão na Câmara Municipal de Fortaleza em relação ao pacote de auxílio fiscal que a Prefeitura está colocando à disposição aí dos cidadãos e empresários fortalezenses, né? Aí, eu não sei se a gente começa pelas decisões ou pela questão do refis. Fique à Aí, vontade. certo? Então, vamos, já que eu iniciei a questão do pacote fiscal, vamos começar por ele, né? Ok. Então, dentro desse cenário que nós estamos vivenciando, né, de restrição às atividades econômicas e dificuldade financeira, né, o município vem trabalhando através de um grupo, criou um comitê de apoio à retomada econômica dos empresários no âmbito do município. E dentro desse grupo se discutiu como é que a gente poderia dar um auxílio imediato aí aos empresários, né? E saíram três linhas, três medidas que a gente decidiu adotar. A primeira delas já virou norma, é um decreto que foi publicado no Diário Oficial de quarta-feira, que ele suspende diversos prazos para o cumprimento de obrigações tributárias. E aí a gente está suspendendo prazo, por exemplo, para inscrição em dívida, parcelamentos que estão inadimplentes, a gente não vai, por enquanto, cancelar esses parcelamentos. A cobrança do ISS que é declarado mediante o sistema de escrituração fiscal também, a gente está suspendendo essa cobrança.
E aí tem prazo de fiscalização, os prazos junto ao contencioso, em relação ao ITBI, que tem um prazo de 30 dias da data que é feito o lançamento do ITBI com base na DTI que o contribuinte informa, né? A gente dá um prazo de 30 dias para cobrar, a gente está prorrogando esse prazo aí para 60 dias. Prazo também para os contribuintes requererem a reavaliação do ITBI, também foi prorrogado. O IPTU, que o vencimento da cota única, a gente, em Fortaleza, prevê um desconto escalonado, né, para quem pagar no primeiro vencimento tem um desconto de 8%, no segundo de um desconto de 6%, e agora o terceiro vencimento, que seria agora no quinto dia útil de abril, ele teria um desconto de 4%. Esse desconto de 4% está dando mais 2 meses para que as pessoas que estiverem querendo pagar ele em cota única possam pagar. Então, era agora em abril, está prorrogando para junho. E aí, os prazos para pedido de isenção de IPTU do exercício, pedido de contestação do valor lançado do IPTU, tudo isso a gente prorrogou esses prazos. Até porque nós estamos também com atendimento prejudicado por conta do isolamento, né? Então, algumas coisas que os contribuintes precisam fazer presencialmente, a gente, de certo modo, teria alguma dificuldade, a gente está postergando isso enquanto dura esse estado ou até o período necessário. Né? A pior seria 60 dias que a gente está prorrogando, mas se porventura, se for necessário prorrogar por mais algum tempo, também a gente está aberto a isso. Esses pedidos, existe hoje pela internet, de forma online, ou a gente precisa fazer algumas solicitações de forma presencial? Bom, esses prazos são automáticos, né? Todos os prazos a gente vai estar fazendo a suspensão automaticamente, não precisa pedido nenhum do contribuinte. Por exemplo, se ele recebeu lá uma notificação, um auto de infração e quer apresentar a defesa, então ele teria 15 dias, prorrogar mais 15, aí está jogando aí 60 dias para frente, exatamente para poder cessar esse período de restrição e poder as pessoas praticar os seus atos normalmente. Mas, por outro lado, a CEFIN também está trabalhando em automatizar ao máximo os pedidos de contribuinte. Hoje a gente vai colocar no ar o parcelamento pela internet, que já vai servir para o refis, né? E aí, a partir daí, a gente está também trabalhando do outro lado, procurando disponibilizar o máximo possível de demandas pela internet. Isso é uma das medidas, o decreto de suspensão e prorrogação de prazo. Porque prazo de vencimento de obrigação é pacífico, que é matéria de norma infralegal. Então, no próprio decreto, a gente pode fazer essa postergação. Agora, quanto ao pagamento dos tributos de forma parcelada, com descontos especiais, aí não, aí precisa de lei. Aí a gente encaminhou nessa segunda-feira um projeto de lei à Câmara Municipal, que está em debate lá, com diversas emendas, a gente está exatamente agora analisando essas emendas, e deve ser votado na próxima terça-feira. Esse projeto de lei tem 2 linhas de ação. Uma delas é a possibilidade do pagamento dos créditos tributários e não tributários, ou seja, ele é bem abrangente. Todas as dívidas que a pessoa tiver com o município poderá ser pago de forma parcelada ou à vista, com desconto que chega até 100%. E aí esse refis ele vai ter 3 meses para poder aderir. O prazo inicial a gente vai publicar em decreto, porque depende da estruturação de sistema para poder disponibilizar. Então, aprovando na terça-feira, a ideia é que a gente comece no dia 1º de abril. Não sei se a gente vai conseguir preparar as ferramentas para isso, mas o decreto vai estabelecer o início de vigência. Então, vai ter 3 meses, e aí, quanto antes aderir, maior será o desconto. Então, se eu quiser pagar à vista, por exemplo, um débito que eu tenho de multa de trânsito com a AMC, que é um crédito não tributário, também vai estar dentro do refis. Mas aí a gente vai ter o decreto que vai estabelecer os prazos de adesão e a partir desse prazo o contribuinte vai poder aderir com os descontos que são previstos lá. E existe, Gomes, algum tipo de limitação do período só do ano de 2020 que vai ser geral? Se existe algum limite de período, né? Porque tem alguns pagamentos que dizem, só débitos relativos a 2020, ou se está aberto para a dívida que o contribuinte tiver em aberto. Vamos lá. Com relação à abrangência dele, é todo e qualquer tipo de crédito
que o município tem, ou qualquer tipo de dívida que as pessoas têm com o município, né, do outro lado. E aí de origem tributária e não tributária. Quanto ao período de alcance do refis, são para créditos de fato geradores que ocorreram do dia 31 de dezembro de 2020 para trás. Ou seja, Certo. qualquer dívida que você tenha com o município, cujo fato gerador tenha ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2020, está dentro do refis. A oportunidade que está sendo dada de pagar com descontos ou de forma parcelada ainda com desconto dos acréscimos legais. Elisângela, aqui, Gomes, aproveitando, ela disse que você já tiver um parcelamento em andamento, pode pedir desse parcelamento para fazer a opção do refis? Pode sim. Se você já tem um parcelamento, seja pelo regime normal, ou até mesmo algum parcelamento que foi concedido em algum outro regime especial, que ainda está em andamento, é possível que você faça o reparcelamento por meio desse regime. Você só vai ter que analisar se as condições valem a pena. O parcelamento normal você fez com os acréscimos de juros e multas moratórias, né? Então, no parcelamento normal sempre vale a pena. O que vai haver, no caso aí, é a questão do prazo, porque os prazos que a Procuradoria-Geral do Município na dívida ativa opera é até 30 meses. E a CEFIM tem prazo de até 60 meses. Então, se você tiver um parcelamento com prazo de até 60 meses pela CEFIM, você vai ficar limitado aos 30 meses que está dentro do refis. Agora, por outro lado, tem o desconto que é bem significativo. Até 100% dos acréscimos moratórios, ou conforme o número de parcelas, isso chega até 30%, até 40% de desconto. Bom, né? Vai ser uma oportunidade, né? Isso. E aproveitando, Gomes, vem aqui a Gláucia, se esse parcelamento vai também agir aos débitos Desculpa, eu não ouvi, falhou aí. assim, a Gláucia está falando e também vai abranger débitos da PGM. Da PGM, Sim, vai sim, é todos os créditos do município, seja ele de origem tributária, não tributária, estejam ou não inscritos na dívida ativa, ou seja, se é o débito que ainda está sendo gerido pela CEFIM, não foi inscrito em dívida ativa, o parcelamento é junto à CEFIM. Se ele já está inscrito em dívida ativa, é junto à PGM, então também será abrangido. Inclusive aqueles que já estão em cobrança judicial também. E com uma vantagem muito boa. Quando a PGM inicia a cobrança, ela tem 10% que ela cobra de honorários. Inclusive, esses honorários de 10% eles serão retirados nesse refis. certo. Certo? Então, Certo. além dos acréscimos moratórios, tem mais os honorários. Só não vão ser dispensadas as custas judiciais, os emolumentos que você paga lá do processo judicial. Que aí é do Poder Judiciário e do teu poder dispensar. Tá certo? Mas ele abrange tudo. Todo e qualquer tipo de crédito ou qualquer dívida que você tenha com o município, esteja ainda na fase de administrativa de cobrança, esteja na fase alcançada por esse refis. Então, esse é o outro ponto que eu disse que teria na lei. E tem um terceiro ponto na lei, que a gente está concedendo a moratória para o ISS, para algumas atividades que sofreram maior impacto com a pandemia. Então, a gente fez um estudo aí e identificamos que os setores, primeiramente a gente fez uma análise setorial, quais foram os setores que mais perderam receita com a pandemia. Então, a gente identificou quais foram esses setores. E aí também dentro desses setores, quais são as atividades que geram mais empregos? Porque o foco é retomada econômica, né? Permitir que a empresa sobreviva, contrate e mantenha seus empregados. Aí, em cima disso, a gente estabeleceu a moratória, a gente está postergando o prazo para recolher o ISS de março, abril e maio, 3 meses para frente, com possibilidade da pessoa pagar esse valor lá na frente em 3 parcelas. Então, por exemplo, o ISS agora do mês de, imaginamos uma faculdade, que teria um ISS a pagar, 10 mil reais de ISS a pagar agora referente ao mês de março, ela iria pagar no dia 10 de abril, ela iria ter que desembolsar esses 10 mil reais. A gente está postergando isso para ela pagar só em julho e ainda pagar esse valor em 3 parcelas. Uma parcela em julho, outra em agosto e outra em setembro.
Ou seja, isso visa permitir que haja uma folga no fluxo de caixa da empresa e que não sacrifique ela lá na frente. Né? Uhum. Que não sacrifique ela lá na frente, porque senão ela teria que pagar o mês da competência março junto com a competência junho. Então, o bolo ia ficar maior. Então, a gente está diluindo esse valor em 3 parcelas. E, coincidentemente, o Simples Nacional acabou fazendo a mesma coisa. Eu estava até brincando agora na reunião que eles pegaram a nossa ideia e colocaram lá. Então, eu já ia até perguntar se... Foi exatamente a nossa ideia. A gente estava discutindo isso há mais ou menos uns 15 dias atrás, até chegar na decisão do prefeito na segunda-feira. A gente já tinha aí uns 15 dias, então nós já estamos uma semana. Há mais de 20 dias que a gente vinha discutindo isso. Né? E, coincidentemente, nessa quarta-feira foi publicada a resolução do Comitê Gestor, que também foi pedido dos municípios, não foi por acaso. Né? A Abraço, como a Associação da Secretaria de Finanças e de Capitais, ela se pronunciou e a secretária de Fortaleza mandou a nossa ideia para lá. Né? Então, a decisão do Simples foi em cima do que a gente já tinha proposto aqui. Fantástico, então. Né? Mas aí essa questão do Simples vai ser só para esses segmentos que vocês identificaram com mais dificuldade ou vai ser geral? Aí vamos separar. O ISS que o município administra é geral, qualquer setor e qualquer porte econômico da empresa. Estou falando em faculdades, o setor de escola está envolvido. Um dos setores econômicos é o setor de ensino regular. Então, você tem faculdades de grande porte aí que não estão no Simples, mas vão poder ter esse benefício. Aquelas empresas que são optantes pelo Simples, o município não tem o poder de gestão do ISS dela. É gerido por meio do comitê gestor. Se o comitê gestor toma uma decisão dessa, é ouvindo os municípios e, no caso do ICMS, ouvindo o CONFAZ. Então, no caso dos municípios, a gente tem 2 grandes entidades nacionais, que é a Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios. Então, quando o comitê gestor, até porque essas entidades têm representantes no comitê gestor. Então, quando o comitê gestor toma a decisão, ele escuta o CONFAZ, no caso do ICMS, e escuta os municípios através dessas 2 entidades. E para esses setores, Gomes, que vocês identificaram aí com os setores que estão mais com problema por conta da crise, exatamente o que é que o município vai oferecer de vantagem para eles? Aí, nesses setores, em relação ao ISS, e é o ponto inicial que a gente está trabalhando, que está na lei do Refis também, é a postergação do prazo para pagamento por 3 meses e a possibilidade do pagamento desse ISS que está sendo postergado ou diferido em 3 parcelas. Né? E aí é o que a gente mandou lá para o comitê gestor para dar para todas as micro e pequenas empresas. Então, no caso das micros e pequenas empresas, é de qualquer setor. Sendo micro, ou ME ou EPP, optando pelo Simples, independente do setor, ela vai ter esse diferimento nesses termos. No caso do ISS, que é gerido pelo município, aí nós temos, na verdade, 7 setores, que envolvem o setor de hotelaria, o setor de eventos, o setor de buffets, né? A parte de educação, e higiene e limpeza, e está me faltando outro. Eu sei que no total são 7 setores. E dentro desses setores a gente tem aproximadamente aí uns 50 quinais, que estão no anexo do projeto de lei, essas quinais, com seus respectivos itens da lista de serviços. Para quem é contador e opera o ISS, você tem no site da CEFIM a tabela de correlação de quinais com item da lista de serviço. Então, é algo mais ou menos parecido. Para aquelas quinais que integram aquele setor, que prestam determinado serviço, elas vão ter automaticamente o seu diferimento de ISS dessas atividades quando elas emitirem a nota fiscal de serviço. Certo. Então, isso aí é automático. Aí é só para esses setores econômicos que tem aquelas atividades que a gente elencou, independentemente de porte, exceto aqueles que estariam no Simples, porque ele não recolhe pelo regime da CEFIM. Aí, por isso, a gente demandou ao Simples Nacional, o Comitê Gestor do Simples Nacional, para fazer esse diferimento lá também. Muito bom, excelente. Então, de um modo geral, um pacote de ajuda financeira
nesse momento aí crítico da pandemia, são esses pontos aí. Vai ter mais coisas que estão ainda em fase de gestação, que serão tratadas futuramente, com questão relacionadas com alvarás, mas algumas questões de liberdade econômica, simplificação na vida de liberdade econômica. Mas isso ainda está em fase de gestação, isso será em outra oportunidade divulgado. Certo. E aí vai, a pessoa tem um KNAI principal e um KNAI secundário. Alguém está perguntando aqui, a Sabrina, de eventos, vai ter esses benefícios? O benefício é para KNAI. Então, por exemplo, digamos que, vamos imaginar, pegar o exemplo do setor educação. Certo? Vamos imaginar uma escola de nível médio, né, que tem lá ensino médio, por exemplo. Na hora que ela vai emitir a nota para o aluno, essa nota fiscal está abrangida pela moratória, vai ser o ISS diferido para 3 meses para frente. O município passa a esperar o pagamento em 3 parcelas. Aí, digamos que essa escola também ela tem uma atividade de consultoria. A consultoria não está abrangida pela moratória. Então, a consultoria ela vai ter que fazer o recolhimento normal no dia 10 do mês subsequente. Então, não é para o KNAI principal, não é para o KNAI secundário, é para aquela KNAI que foi identificada. Por que aquelas KNAIs? Porque a gente identificou que dentro daquele setor, aquelas KNAIs foram as que tiveram maior perda de faturamento e também são as que geram mais emprego. Então, a partir dali foi identificado como sendo as atividades e os setores que a gente resolveu incentivar. Gomes, isso daí o próprio sistema vai fazer essa divisão ou vai ser o próprio contribuinte que vai ter que dizer o que está na moratória e o que não está? Não, a gente vai trabalhar automaticamente isso. Ainda ontem eu tive a reunião com o pessoal da TI para a gente definir isso. A ideia, eles estavam querendo que o contribuinte fizesse uma adesão, que fizesse um parcelamento. Eu digo, não é parcelamento, é a moratória. A moratória simplesmente é o diferimento da data do recolhimento. Então, isso tem que ser automatizado. Então, a ideia é que a gente, na hora que ele emita a nota, quando chegar lá no dia 10 do mês subsequente, o sistema já sabe que aquele ISS não deve ser pago naquela data. Ou seja, na hora que ele for gerar o DAN relativamente ao mês de março, o DAN só deve contemplar as atividades que não estão abrangidas pela moratória. Aquelas que estão abrangidas pela moratória, a gente vai esperar o pagamento daqui a 3 meses. Para isso, ele precisa ficar inadimplente. Uma das condições da moratória é que ele esteja adimplente, né, em dia. Se ele atrasar, ele perde a moratória. Então, isso é muito importante, né? Que para ficar... A condição é essa, ele está adimplente com o ISS. Se ele tiver débitos em atraso, por exemplo, escrituração aberta, é um tipo de inadimplência que o sistema irá controlar. Então, ele precisa estar regular com a obrigação principal, ou seja, com o recolhimento do ISS em dia. Se não tiver em dia, ele pode parcelar dentro do refis, né? Uhum. E a partir dali, ele precisa também manter em dia, porque todo mês, a cada nota que ele vai emitindo, o sistema está fazendo a verificação se ele está adimplente. Certo. Então, sobre esses pacotes, são essas questões que a gente teria aí para colocar. Certo. E isso deve estar sendo votado na terça-feira da próxima semana, na Câmara. Se tiver atraso, aí será um dia ou 2, que pode algum vereador fazer pedido de vista e terá aí um ou 2 dias de atraso. Mas na próxima semana está sendo votado, ainda nesse mês ainda de março. Então, e a moratória já é automática. A partir de abril, até as notas que ele já emitiu agora, automaticamente a gente já vai aplicar moratórias para elas. Só tem um problema, porque a moratória vale para esse ano. A moratória já vai entrar agora na competência março. O refis é que a gente vai estabelecer por meio de decreto a data que ele vai iniciar a vigência dele. Certo? Aí aprovou a lei, a moratória está vigente. Uhum. E aí, por exemplo, na moratória também está previsto lá que o ISS desses setores e dessas atividades que foram beneficiadas, ele não será retido. Então, por exemplo, se alguém de algumas atividades que está lá no anexo da lei emitiu a nota para o substituto, o ISS iria para o substituto. Então, nesse caso, por estar na moratória, a responsabilidade do pagamento está sobre o domínio do contribuinte, então não sofrerá retenção na fonte. Certo, certo.
Aí, no caso, quem já emitiu nota até a data que o sistema começa a controlar isso, o sistema está fazendo retenção. Não tem como mudar isso. Mas a partir daquela data que for emitir a nota, aí o sistema já não deixará mais fazer a retenção. Certo, show de bola, né? Ok? Então, Perfeitamente. isso era uma página, né? Alguma dúvida, alguma questão adicional? Deixa eu ver, alguém aí quer fazer alguma dúvida, pessoal? Quem tiver, pode passar aí. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui, a Glaucia perguntando também que fez um parcelamento. Aí, se a pessoa fez um parcelamento hoje, pode cancelar e aderir para esse novo, né? Quando sair a nova lei. Ela está com parcelamento vigente, Ela disse que pagou uma parcela, por exemplo, ela pode pegar aquele montante e reparcelar dentro do refis. Com os vai parcelar descontos dentro. do refis. Certo. Pode ser feito o reparcelamento. Ah, eu quero quitar, eu quero desconto 100%. Eu também posso pegar o valor que está parcelado e fazer a quitação. E vai ter desconto de 100% de juros e multa, é? Para pagamento à vista no primeiro mês, é. Nossa Senhora. Para tudo, né? IPTU, tudo, né? Qualquer dívida que tiver de tributo, IPTU, ISS, IPBI, taxas, e dívida não tributária, como, por exemplo, os permissionários, as multas da GFIS, multas urbanísticas, sanitárias, ambientais, até as multas de trânsito também irão entrar. Certo. Está sendo pensado isso também. Ai, que bom. Tem uma pessoa perguntando aqui, da ET Contabilidade, com quantos meses de moratória? Vai do dia competente do mês de março a qual mês? Só as competências de março, abril e maio, Certo. que terão 3 meses de diferimento de pagamento, com pagamento em 3 meses, em 3 parcelas, em até 3 parcelas. Tá melhor do que a do Simples, né? Do Simples eu acho que só pode parcelar em 2, né? Do Simples, a ideia inicial lá foi 2. Eu não olhei ainda a resolução que foi publicada, mas o que foi discutido lá eram 2 parcelas. Tem outra pessoa aqui, a Cleide Virão, o parcelamento da pessoa jurídica, qual será a parcela mínima? O valor das parcelas mínimas, a gente estava agora há pouco discutindo em uma emenda, vai ter uma emenda na Câmara que vai alterar. Mas seriam os valores de parcela mínimas, o projeto que foi para a Câmara continha os mesmos valores de parcela mínima dos parcelamentos atuais, os parcelamentos normais, ordinários. Mas a Câmara vai fazer uma alteração lá. Elisângela também, vamos, é o seguinte, quem estiver com parcelamento na Procuradoria, o sistema fará automaticamente ou será preciso? Não, você vai ter que requerer, né? Não tem como o sistema saber se você quer fazer, porque o parcelamento você precisa requerer que seja feito naquelas condições. Mas aí Então, você vai faz ter que pedir online. reparcelamento lá. Mas é presencial ou online isso daí? Vai ser online. Online, né? Online. Tá. Show de bola. Tá. Tem outra aqui, a Sabrina. No caso de IPTU, vai ser pelo KNAI principal ou vale também o secundário? Eu acho que IPTU não tem isso, não. Tem? Tem alguma coisa? IPTU, a moratória que eu falei, é do ISS. Certo. O IPTU vai poder parcelar no refis, os débitos em atraso, que são vencidos que de fato geradores até 2020, você pode parcelar no refis, independentemente de KNAI. O ISS que eu estou devendo também posso reparcelar? Pode. Mas o ISS são 2 coisas. Tem o refis, que você pode parcelar os créditos tributários de ISS, independentemente de KNAI, e você pode, o ISS atual, da competência atual, mês de março, abril e maio, você vai ganhar 3 meses para pagar e para pagar em 3 parcelas. Ótimo. Isso quem não é do Simples. Quem é do Simples, aí é o regime do Simples Nacional. Show. A Glaucia está perguntando aqui se vai ter algum benefício para o ISS de autônomo. ISS de autônomo foi prorrogado o prazo para pagamento, que seria agora o último dia útil de abril, né? Foi prorrogado 2 meses. Então, de abril passou para junho, a primeira parcela. Aí ficou junho, agosto e setembro. Então, foi prorrogado 2 meses aí o pagamento do ISS de autônomo. Certo. Tem outra aqui, Júnior, perguntando: empresas que têm parcelamento de débito inclui
ISS dentro do Simples, existirá alguma forma de ser contemplado com este refis? O refis é para créditos tributários que são administrados pelo município. Os débitos do Simples têm um regime próprio de parcelamento lá. Só tem débito do Simples que vai ser parcelado no município aqueles que a Procuradoria da Fazenda Nacional enviou para o município escrever na dívida ativa local. Aí esses são abrangidos pelo refis. Mas aqueles débitos normais que você está devendo lá no Simples, nós não temos como conceder parcelamento sobre eles, só o comitê gestor. Mas está em discussão um projeto de lei no Senado, no Congresso Nacional, de refis geral lá também. Ótimo. Meu amigo aqui, Harrison Viana, está perguntando: o parcelamento, precisa manter o parcelamento do ISS mensal em dia para não perder o benefício? Sim. Você tem, no caso aí, a regra do refis. A regra do refis é que você terá 3 parcelas, pode atrasar até 3 parcelas e até 5 parcelas não consecutivas. Tá certo? Então, certo. nessas condições, você ainda mantém. Passou disso, aí você perde os benefícios do refis. E no caso da moratória, é preciso você estar adimplente. Se tem débito e parcelou, é preciso que esteja em dia com o parcelamento. Certo, perfeitamente. Show de bola, eu acho bem esclarecido, né? Então, mais alguma novidade, Gomes? Aí, para a gente ir para os outros 2 assuntos? Não, do município são esses. Não estou escutando o áudio. Opa, voltou. Voltou. A minha bateria está dando aviso aqui de que está nos Quer momentos narrar? finais. E o pior é que eu estou no meio do mundo desde 6 horas da manhã. Ai, meu Deus. Estava em Belo Horizonte, aí corri para cá e estava em reunião até agora há pouco. Mas vamos lá. Tem 2 assuntos importantes, né? Que é o CEPOM e a tributação de software. Queria ver aí os seus comentários, né, em relação, porque o Supremo Tribunal Federal considerou o CEPOM como inconstitucional, né, com repercussão federal e tudo. E aí eu queria saber de você como é que nós vamos operacionalizar, qual é o entendimento seu aí em Fortaleza. Vamos precisar continuar com esse cadastro ou não, afinal de contas? Sendo de forma bem breve, eu tinha até sugerido para o Orlando para a gente marcar outro momento para a gente debater esses assuntos das decisões judiciais, né? Porque além do CEPOM, do software, tem o caso das farmácias de manipulação, que essa semana foi julgados os efeitos de aplicação da decisão no caso das farmácias de manipulação. Tem outras coisas também que estão em debate, né? Tem também TBI, decisões relacionadas com o TBI, que eu acho que isso aí daria 1 hora, seria pouco para a gente debater esses assuntos. Mas bem breve, porque eu tô ficando sem bateria. Em relação ao CEPOM, houve sim uma decisão, caso concreto do município de São Paulo, onde o Supremo julgou com repercussão geral, certo? Esse julgamento ele já tem efeitos, mas foram apresentados embargos de declaração com efeitos infringentes. O que isso vai implicar? Que o Supremo, a partir desses embargos de declaração, ele module os efeitos da decisão dele, daqui para frente, né? Porque pode dar um avalanche de restituição de ISS para trás, certo? Então, ele vai, talvez, modular os efeitos. Segundo aspecto, ele pode rever a decisão que ele adotou, até porque foi uma decisão meio dividida, né? Nós tivemos 3 ministros acompanhando o relator, Marco Aurélio, depois mais 3 acompanhando o Alexandre de Moraes, depois, lá quando voltou para a discussão, a maioria votou pela inconstitucionalidade das leis municipais que estabelecem a obrigação de inscrição e também através da obrigação de reter. De fato, essa decisão ela tem efeitos para o Poder Judiciário, ela vincula de imediato o Poder Judiciário, mas as leis locais que prevêem essas obrigações, elas não são alcançadas de imediato pela decisão. Por uma questão de bom senso, a gente vai ter que rever isso, mas a gente vai aguardar
o julgamento dos embargos de declaração que foram apresentados. Certo? Para Então, poder tomar uma decisão. por enquanto. Por enquanto. Certo? A gente só vai adotar qualquer decisão local depois do julgamento dos embargos de declaração. Até porque pode mudar tudo até lá. Né? Certo. Nós tivemos um caso recentemente, Lula preso, Lula solto, Lula preso, Lula solto, aí de repente numa análise solta, de repente no outro dia já não é mais a mesma coisa. Então, pode mudar de uma hora para outra. Né? Então, não adianta a gente tomar a decisão precipitada. Mas é algo que a gente já está pensando, em âmbito nacional, a gente já está discutindo lei complementar para resolver a questão, já que o Marco Aurélio disse que só pode se tiver previsto em lei complementar, já está se discutindo isso em âmbito nacional para a lei complementar. Até porque se isso é considerado, né, ou como realmente, tá, dependendo dos efeitos, até o Hicks, né, Lima, colocou assim, no caso do CEPOM, que já foi apurado para trás, né, poderá ser feito de restituição, né, aqueles valores que você paga. Exatamente. Então, qualquer decisão agora será decisão precipitada. As pessoas vão poder judicializar. No judiciário, o caminho é aplicar a decisão do Supremo, já que os embargos de declaração, ele não suspende os efeitos da decisão. Mas, por uma questão de prudência, o juiz só vai decidir quando o Supremo julgar os embargos de declaração. Porque, Gomes, existe o direito, exige uma plausibilidade do direito, mas ele ainda não é definitivo, ele não está seguro, não está sedimentado. Não. Porque, assim, os nossos clientes vão questionar muito esse ponto, né? A CEFIM, será que poderia formalmente se manifestar, né? Às vezes, através de... Vamos nos manifestar. Eu estava agora há pouco com a secretária e disse que nós precisamos tomar uma posição em relação ao CEPOM. Porque até mesmo muita gente vai continuar fazendo aquela retenção, e aí os caras, tem uma decisão aqui do Supremo, vai ficar um negócio chato. Então, se houver a Sabrina, que deve estar aí, né? A Sabrina da Controle, a patrulhamento, você falou de uma Sabrina aí, ela já me perguntou acho que umas 3 vezes. Porque realmente vai ter essa demanda. Não é para mais reter, porque tem decisão aqui. E a gente sabe que tem que ser modular, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Por isso que nos ajudaria muito se a própria CEFIM se manifestasse formalmente, porque a gente mostra, tá aqui, a CEFIM está dizendo isso. E aí consegue, digamos, não ficar... Né, vamos publicizar isso. Ótimo. A gente agradece muito, ajuda bastante, a gente divulga também. Eu acho que o último assunto que a gente tem elencado aí, o Gomes, seria a tributação de software, né? A PT teve uma tributação. A Sabrina está dizendo aí, eu perturbo mesmo, viu? Vamos lá para o software, senão nós vamos ter que parar a live pela metade aqui. Tá bom. Em relação à questão da tributação do software, havia uma decisão equivocada do STJ e até mesmo do Supremo, da questão da tributação do suporte fático, do suporte físico do software. Isso no passado, você tinha um software em disquete, depois em CD, depois em DVD, tinha um livrinho, um manual, então tinha todo o suporte físico que você usava para vender o software. Foi nesse ponto que se apegaram para a tributação do ICMS. Mas o software, desde quando ele começou a existir, em idas lá de 1900 e antigamente, ele é uma atividade intelectual, ele é um fazer. E ninguém compra software. Quando você compra numa papelaria, por exemplo, um aplicativo qualquer, você está comprando ali, na verdade, ou contratando uma licença de uso do software. Por exemplo, ninguém compra o Windows. Se comprasse o Windows, era bilionário, né? Um dos maiores bilionários do mundo aí, né? Então, você compra uma licença de uso. Então, você não vende mercadoria. O que incide ICMS é sobre a transferência da propriedade de um bem, certo? Seja ele material, ou pode ser até imaterial. Essa questão do bem ser material ou imaterial é outra discussão. Mas, a rigor, o fato gerador do ICMS é transferência de propriedade de algo para alguém. E, no caso, bem móvel, né? O que pode ser sujeito ao ICMS. E software nunca foi bem móvel. O software sempre foi um produto desenvolvido, uma atividade intelectual desenvolvida sob demanda ou licenciado para o uso.
Licença de uso não implica em venda, transferência de propriedade. Então, era tributação equivocada. E isso, na verdade, essas decisões judiciais, elas mudaram, perderam o sentido de ser software de prateleira ICMS, software sobre encomenda ISS, e elas deixaram de ter sentido a partir da Lei Complementar 116 de 2003. Veja como nós estamos distantes, né? 17, 18 anos já. Agora, em julho, faz 18 anos. Por quê? O item 1.5 da lista de serviço, ele passou a prever a cessão de direito de uso de programa de computador, software e programa de computador de um modo geral. Então, a partir dali, já estava no campo de incidência do ISS. E a jurisprudência entende, o ICMS tributa operação de circulação de mercadoria, prestação de serviço de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal. Segundo o entendimento do STJ, já pacificado, que para dirimir conflito de competência se o serviço ou se a atividade está no campo de incidência do ISS, automaticamente afasta a incidência do ICMS. Só não afasta a incidência total do ICMS quando está expressamente previsto na lista, e aí a gente tem 5 subitens que dizem que o ISS incide sobre o serviço e o ICMS incide sobre as mercadorias fornecidas. Então, a tributação mista. Então, a lógica é, está no campo de incidência só ISS, está no campo de incidência com possibilidade de incidência, tributação mista, não está no campo de incidência, mas o objeto da negociação é uma mercadoria, aí fica sujeito ao ICMS. E o software não se enquadrava em nenhuma delas. Na verdade, ele se enquadrava na situação de previsão no campo de incidência, sujeito apenas ao ISS. Então, essa decisão ela só confirmou algo que já havia sido debatido ao longo de alguns anos nos tribunais pós-lei 116. Porque a gente nota, né, de venda, né, de software. Que pareça, ainda existe nota fiscal vendendo. Equivocadamente faziam isso, né? E os estados meio que na marra acabavam tributando. O que é que vai ocorrer a partir de agora? Também modulação dos efeitos. O que se pagou ICMS fica com ICMS, o que se pagou ISS fica com ISS. Mas nesse caso é mais difícil. No caso a modulação dos efeitos da tributação do ISS no serviço farmácia de manipulação, houve a modulação dos efeitos nesse sentido. O que se pagou ICMS fica com ICMS, se pagou ISS fica com ISS, e da agora para frente é só ISS. Acabou a discussão. O software vai ter que haver essa modulação de efeito também. Então, houve a decisão dizendo, olha, é só sujeito ao ISS, não é sujeito, nunca foi e nem pode ser sujeito ao ICMS. Aí, talvez a modulação de efeitos do software seja mais complicada. Talvez seja no sentido de que tudo sempre foi sujeito ao ISS. E eu acho que já saiu, viu, Gomes? A modulação já, e foi, eu acho, no sentido aí da mesma da farmácia, de manipulação. Mas é a mesma, é a modulação mais sensata, porque não dá direito à restituição, não dá direito à constituição de crédito pretérito, né? Agora, por exemplo, o contribuinte que nem pagou ICMS, nem pagou ISS, aí se é sujeito ao ISS, os municípios podem ir lá e constituir o crédito tributário do ISS. Inclusive, está dito na modulação dos efeitos. E eu vi, eles falam até da questão, né, está sendo discutido judicialmente, né? Você pega um áudio de ICMS, né? Aí perde, né? Porque aí o cara... Se o foco era ICMS, automaticamente está perdido aí. Né? Isso, exatamente. Então, é nesse sentido. Essa modulação dos efeitos é algo bom porque ela pacifica o para trás, né? Apesar de que a regra da inconstitucionalidade é inconstitucionalidade desde a origem. Né? A norma que é inconstitucional, ela nasceu inconstitucional, quando decide, ela simplesmente retroage os seus efeitos ao início da vigência dela. Mas aí criou-se, importaram do direito americano a modulação dos efeitos, que de certo modo é bom, dá mais segurança jurídica. Porque senão os atos praticados ficariam numa insegurança muito grande. E se isso aqui amanhã for decidido judicialmente, como é que eu vou ficar? Tem sempre a possibilidade de rever o para trás. Então, a modulação dos efeitos, ela decide a situação daqui para frente. Ela dá mais segurança jurídica. Show de bola, né? Então, meu amigo, é isso aí. Então, a gente pode, em outro momento, marcar aí, a gente escolhe outros temas e aprofunda. E é o tempo também que aí no início de abril a gente vai estar já operacionando aí o refis e a moratória, né? A CEFIM está colocando na internet um sistema de parcelamento.
e também já vai possibilitar o refis por lá. Vai ter algumas coisas que ainda não vai ser possível parcelar pela internet por conta de estar em um sistema muito antigo, né? Por exemplo, os autos de infração, isso aí ainda no momento atual a gente não tem condição. Mas já estamos trabalhando também para ir para a internet. Então, nós vamos marcar, pelo menos eu acho mais um ou dois encontros, um para quando sair atividades aí, não tem mais dúvida, na operacionalização, pode convidar, nem que seja uma live mais rápida. E uma segunda para a gente conversar, sempre é bom ouvir você, né? Eu estou vendo aqui vários alunos seus aí dizendo, professor, né? Então, é bom ouvir as suas explicações, que, embora às vezes técnica, você consegue falar numa linguagem que todo mundo consegue entender, né? E deixar meu muito obrigado em nome da Táxi Prático, né? É um prazer imenso e realmente você aqui sempre compartilhando informações importantes e relevantes. E realmente já vai ficar o convite aí para mais uma ou duas lives aí mais na frente, mais dois encontros, para a gente, para quando sair bem direito, vai ter muita dúvida, né? Sempre tem aquilo, Com depois sai, certeza. tem aquilo, né? E também para a gente discutir aí um dia mais sobre esses temas, né? Porque saíram muitas decisões, e você falou da farmácia de manipulação, acho que no passado, né, que saiu a decisão, e está saindo agora os efeitos moduladores, né? Então, e eu deixar para você dar aí as suas últimas palavras aí, viu? E muito obrigado, meu amigo, em nome do pessoal da Táxi. Não, só tenho a agradecer a oportunidade, né? E estou sempre à disposição. E está numa luta louca aí, que eu estou na assessoria da secretária novamente, né? Entre os secretários e as secretárias sempre um atrás de mim, né? Que Porque bom! Tá preparado, né? às vezes cansa porque é muito puxado. Você não fica sem horário. Como eu tenho atividade de magistério, eu estou com 4 disciplinas na faculdade, né? E o ensino à distância dá muito trabalho, é muito cansativo. Eu vou sair daqui a pouco, ter uma reunião para me analisar o sistema lá do parcelamento e logo da sequência já vou emendar na aula. Nossa Senhora! Foi um prazer revê-los aí e obrigado aí pela oportunidade. Até mais, meu amigo. Um grande Boa abraço. tarde a todos. Abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.